E temos aqui a responsabilidade de defender os nossos estados e as nossas causas, como fez Vossa Excelência. Convido para fazer uso da palavra. Antes disso, colocaria em votação o requerimento número 415 de 2013 do senador Antônio Carlos Valadares, que solicita licença para se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 13 de maio do corrente ano, a fim de verificar em loco o andamento das obras do estádio do Maracanã e as demais ações de preparação para a realização dos eventos esportivos no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o requerimento 8/2013 da CDR, aprovado em 20 de março de 2013. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Será cumprida a deliberação do plenário. Há sobre a mesa requerimento 416 de 2013 do senador Mozarildo Cacildo Maldaner, por meio do qual solicita, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa dia 19 a 23 de maio de 2013 para representar o Senado Federal no 4º encontro da Plataforma Global de Redução de Riscos e Desastres, a realizar-se em Genebra, na Suíça. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Será cumprida a deliberação do plenário. Com a palavra, o senador Rodrigo Hollenberg. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, a eleição do brasileiro Roberto Azevedo para a presidência da Organização Mundial do Comércio reveste-se de especial e relevante significado político, econômico e diplomático, que deve ser celebrado por toda nacionalidade, independentemente de filiação partidária ou ideológica. Trata-se, sem dúvida, de uma vitória do Brasil. Sua biografia é exemplar. Um diplomata experiente e com a atuação brilhante como representante permanente do Brasil na organização, a qual se incorporou em 1997 como primeiro secretário e onde assumiu o cargo de representante permanente do Brasil em 2008. Azevedo liderou as famosas disputas em que o Brasil saiu vitorioso na Organização Mundial do Comércio. Créditos na exportação de aviões regionais, medidas antidumping sobre acessórios de fundição maleável, a compatibilidade com a Organização Mundial do Comércio da emenda Byrd dos Estados Unidos, as medidas sobre importações de pneumáticos recalchutados, as subvenções norte-americanas ao algodão, dentre muitos outros casos. Com a eleição do embaixador Roberto Azevedo, o país não apenas aumenta seu protagonismo externo, como faz, tendo como respaldo a confiança e a expectativa otimista, sobretudo dos países periféricos e emergentes, responsáveis pela sua eleição. Bem além do que, em circunstâncias normais, tal escolha já significaria. Muito mais importância adquire neste momento em que o comércio internacional vive impasses preocupantes que, historicamente, acabam sendo arbitrados em favor dos países centrais, ainda que em detrimento da justiça e do bom senso. Não há exagero em dizer que o comércio mundial vive um dos momentos mais complexos da história contemporânea. Entre outras questões, preocupam os atores da cena internacional o nó cego da rodada de Doha, que desde 2001 reclama soluções, bem como o acordo transatlântico entre Estados Unidos e Europa, que não dá sinais de desfecho próximo e ameaça o comércio mundial. O discurso liberal de abertura de mercados, como se sabe, dirigiu-se sempre aos países periféricos e emergentes. Os países centrais jamais o puseram efetivamente em prática, jamais abriram mão de seus mecanismos protecionistas. E assim tem sido o paradoxo que põe o comércio internacional em constante instabilidade. Não obstante, o discurso prevalecente sustentar as vantagens do livre comércio e da abertura de mercados, acentuando seu dinamismo em vantagens recíprocas aos parceiros, os que o sustentam insistem em preservar o protecionismo.
desde os tempos do GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial para reorganizar o comércio internacional, houve mais intenções que avanços ao longo de sucessivas rodadas de negociações. O protecionismo jamais deixou de prevalecer, quase como uma memória muscular. A Organização Mundial do Comércio, que sucede o GATT, surge em 1995 após a rodada Uruguai. Hoje, tem a responsabilidade de supervisionar cerca de 20 trilhões de dólares do comércio mundial, com a missão de garantir a abertura, a arbitragem e o fluxo dos negócios. Trata-se de uma das mais importantes entidades internacionais, pois não se trata apenas de uma instância técnica de arbitragem, mas um fórum em que os governos negociam acordos e resolvem disputas que, para o bem ou para o mal, se refletem no comércio mundial como um todo. A missão da Organização Mundial do Comércio abrange bens, serviços e propriedade intelectual. Engloba os princípios de liberalização de comércio e exceções permitidas. Inclui compromissos de cada país sobre reduções de tarifas alfandegárias e outras barreiras comerciais, além de abrir e manter abertos mercados de serviços. O que torna sua tarefa mais complexa é a circunstância de que os acordos não são estáticos. São renegociados ao longo do tempo, podendo novos acordos ser adicionados ao pacote inicial. O que se pode dizer, para dimensionar a importância da eleição de Roberto Azevedo, é que jamais tantos desafios e tensões estiveram postos ao arbítrio da Organização Mundial do Comércio. E é neste momento que esse fórum internacional passa a ser presidido por um brasileiro. Não quero aqui me deter em análises técnicas que os especialistas, desde antes de ontem, colocaram em evidência. O contencioso do comércio mundial, como já disse, é colossal. São 159 países que envolvem seus escalões superiores nos grandes embates nas reuniões regulares em Genebra. Roberto Azevedo assume o cargo em 1º de setembro para um mandato de 4 anos e já em dezembro comandará uma reunião ministerial em Bali, Indonésia, para buscar algum avanço nas negociações da rodada de Doha, cujo objetivo, até aqui frustrado, de liberalizar o comércio mundial, ameaça o prestígio da própria Organização Mundial do Comércio. São 12 anos de impasses. Muitos especialistas descreem de uma solução nas bases inicialmente colocadas nessa rodada e advogam mudanças no rumo das conversas. Como se vê, não é pequeno o desafio, mas é essa também uma oportunidade de o Brasil cumprir papel de relevo na cena mundial, estabelecendo novos paradigmas de negociação que levem os países centrais a rever as suas intransigências. Quero louvar aqui o empenho da presidenta Dilma e o papel da diplomacia brasileira nesta vitória que o país registra, assumindo pela primeira vez efetivo protagonismo no comércio mundial, onde vinha crescendo seu papel proativo. Nada mais justo, nada mais coerente. Parabéns a Roberto Azevedo, parabéns ao Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Era o que tinha a dizer. Cumprimento o senador Rodrigo Rolê.